Olá, alunos do curso técnico em manutenção e suporte à informática do IFP, do Mediotec. Hoje nós iremos continuar a nossa disciplina de sistemas operacionais com a aula 3. Nessa nossa aula nós iremos conhecer as principais funções que compõem o sistema operacional, entender a estrutura do sistema operacional e ter um entendimento das principais técnicas utilizadas nos sistemas operacionais. Como principais funções do núcleo do sistema operacional ou do kernel do sistema operacional, nós temos o que? A gerência de memória, a gerência de arquivos, a gerência dos dispositivos de entrada e saída e a gerência de processo, entre outras funções que compõem o núcleo do sistema operacional. Então nós temos os modos de acesso. Todo sistema operacional deve implementar mecanismos de segurança que garantam o funcionamento e proteção ao núcleo do sistema, do kernel e seus serviços. Então nós temos duas modalidades de operação, o modo usuário, você tem um bit de modalidade igual a 1 e o modo monitor ou kernel com um bit de modalidade igual a 0, que identifica se uma tarefa é do usuário ou do sistema operacional, que essa tarefa do sistema operacional é uma tarefa privilegiada, onde ela pode ter permissões para fazer várias tarefas no sistema operacional. Então existe o conceito de System Calls, ou chamada de sistema. Então tudo que o usuário precisa fazer, tudo que um programa do usuário precisa fazer, ele faz uma chamada de sistema, uma System Calls, para o sistema operacional, que vai salvar o conteúdo dos registradores, depois altera esse modo para o modo kernel. Essa rotina do sistema operacional lá do kernel é encontrada, realiza o que tem que ser feito com aquela chamada de sistema, depois devolve o modo, volta para o modo usuário, que vai colocar o conteúdo dos registradores da função, voltando à execução do programa do usuário. Então, dessa forma, as aplicações ficam impedidas de executar instruções privilegiadas sem a devida autorização e a supervisão do sistema operacional. Então, tudo é feito de maneira organizada e protegida. Então, nós temos aqui a operação do sistema de computação, onde nós temos a inicialização do sistema, nós temos a entrada e saída das informações no sistema computacional e nós temos o armazenamento. Como vocês podem ver aí, nós temos a figura de uma ativação do sistema, onde o sistema operacional sai do disco, que vai para uma área da memória principal, ficando lá essa área da memória principal reservada para o sistema operacional. Então, um programa chamado bootloader, que se localiza na memória ROM, da máquina, chama a execução de um outro programa conhecido como POST. Esse programa POST ele vai verificar se o sistema computacional, se o hardware está todo ok, está todo em perfeito funcionamento, certo? Depois dessa verificação, o sistema operacional é carregado de um setor de boot de um dispositivo para a memória principal. Estando na memória principal, o sistema operacional começa a executar de maneira normal. Uma observação é que o sistema operacional ele é um software diferente dos outros softwares, por exemplo, um algoritmo que vocês fazem e esse algoritmo ele é executado sequencialmente. O sistema operacional não, você vai solicitando as informações, você vai criando os processos e ele vai fazendo isso de maneira, vamos dizer assim, aleatória. Então nós temos o conceito de interrupções e exceções. Enquanto o programa é executado, pode ocorrer alguns eventos inesperados, ocasionando um desvio forçado do seu fluxo de execução. Esses eventos denominam-se interrupção ou exceção. Então, a interrupção é sempre causada por um evento externo ao programa que está sendo executado, ou seja, independe da instrução que está sendo executada naquele momento. Então, um dispositivo de rádio, uma impressora, ela avisa ao processador que aquela operação, que alguma operação de entrada e saída está completa. Então, isso aí ele vai gerar uma interrupção para o sistema operacional. Aqui nós temos um exemplo, por exemplo, onde o usuário utiliza uma sequência de caracteres do teclado, como Ctrl+C, Ctrl+V, para interromper a execução de um programa. Você aperta no teclado Ctrl+C, ele vai gerar uma interrupção para o sistema operacional e o sistema operacional envia um sinal para o processo dizendo, olha, esse processo tem que ser interrompido. Uma exceção, diferente da interrupção, ela pode ocorrer através de uma instrução do próprio software, como, por exemplo, a divisão de um número por zero. Você lá no seu algoritmo, por algum motivo, você erra e faz uma divisão por zero, ou então um arquivo não encontrado, isso vai gerar uma exceção, o que causa um erro fatal no sistema. Recomenda-se que a exceção deve ser tratada dentro do próprio programa com instruções escritas pelo próprio programador. Nós temos o conceito de buffering, que essa técnica consiste em utilizar uma área da memória principal chamada buffer, criada e mantida pelo próprio sistema operacional. Qual é a finalidade do buffer? Auxiliar a transferência de dados entre dispositivos de entrada e saída e a memória.
Então nós temos, aí vocês podem verificar nessa figura, que nós temos uma gravação no buffer e leitura do buffer, certo? E essa áreazinha da memória do buffer, ela serve exatamente para isso, para ter uma comunicação entre os dispositivos de entrada e saída e a memória, e o buffer estando na memória principal. Nós temos uma outra técnica também chamada de spooling, que a técnica de spooling é semelhante à técnica de buffering, já apresentada, utilizada, só que na técnica de spooling ela utiliza uma área em disco, como se fosse uma grande buffer. Atualmente essa técnica está presente na maioria dos sistemas operacionais, sendo utilizada no gerenciamento de impressão. Nós temos aí, vocês podem ver aí o programa nessa figura, né, que vai armazenar alguma coisa lá no arquivo de spool, no disco rígido, né, esse arquivo fica no disco rígido, diferentemente da técnica de buffering, onde o buffer é uma área dentro da memória principal, aqui não, aqui o arquivo de spool ele fica no disco rígido, que vai solicitar o sistema operacional para fazer uma determinada atividade. Por exemplo, no momento que um comando de impressão é executado, as informações que serão impressas são gravadas antes em um arquivo em disco, né, arquivo de spool, liberando imediatamente o programa para outras atividades. Posteriormente, o sistema operacional encarrega-se de direcionar o conteúdo do arquivo de spool para a impressora. Nós temos o conceito de reentrância. A reentrância é a capacidade de um único código executável, certo? O código reentrante, ser compartilhado por vários usuários, exigindo apenas uma cópia do programa em memória. Então, o objetivo é o quê? Promover o uso mais eficiente da memória e um desempenho maior do sistema. Então, nós temos uma figura aí onde vocês podem ver onde vários usuários estão utilizando um código reentrante, por exemplo, para um editor de texto. Então, nós temos o código nós temos o Word, por exemplo, um editor de texto Word e o LibreOffice Writer, onde vários usuários utilizam esse código reentrante. E aí nós temos a referência do livro texto, ok? Então, essa é a nossa aula 3. Vamos agora iniciar a aula 4.